Olá, a paz do Senhor Jesus. Glórias a Deus por estarmos aqui. Glórias a Deus para louvado seja Deus, nos alimentarmos com a palavra de Deus, o pão vivo que desce do céu. Tenho certeza que você vai aprender muito com essa ministração. Vai ser edificado, fortalecido, nutrido verdadeiramente. Glórias a Jesus. Deus sempre prepara o melhor para nós, sempre. A palavra que o Espírito Santo me deu fica no livro, segundo livro do profeta Samuel, capítulo 6. Diz assim, a epígrafe do capítulo 6 está assim: Davi traz a arca para Jerusalém. Um dos primeiros atos do governo do rei Davi foi providenciar, trazer a arca para Jerusalém, que ele não queria só que fosse a capital política e militar, mas que fosse também religiosa, a capital religiosa de Israel. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, onde acontecia a adoração a Deus, o centro religioso de Israel. Louvado seja Deus. No tempo de Saul, verdadeiramente, essa parte espiritual, não houve interesse dele algum, por isso que foi tanta fraqueza no meio do povo, no meio de Israel, porque Saul ele não dava prioridade às coisas de Deus verdadeiramente. E o povo verdadeiramente cada dia estava pior. E quando Davi assumiu o reinado, que coisa linda demais. Depois de vencer a guerra para os filisteus de forma gloriosa, no capítulo 5, retrata, nós vemos que Davi, meu Deus, que coisa linda, ele, louvado seja Deus, aqui diz assim, tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Tinha muito mais homens, mas esses eram os escolhidos, digamos, os melhores. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalá de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre o qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. Então, louvado seja Deus, a arca é o símbolo mais sagrado da presença de Deus. Louvado seja Deus, glorificado seja o nome santo do Senhor. Então, a arca é a presença de Deus no meio do seu povo. E talvez você saiba tudo sobre a arca, mas talvez você não saiba. Então, vamos dar uma relembrada, porque o Espírito Santo, quando eu estava estudando, meditando nessa palavra, na verdade, eu pensava que Deus ia me levar mais para a adoração de Davi. Mas o Senhor começou a me fazer eu meditar sobre a arca. Porque tem muitas pessoas que são crentes há muito tempo até, mas não sabem nem o que significa a arca. Então, o Espírito Santo, se a pessoa souber, amém, vai ser fortalecida, edificada. Se não souber, vai aprender. Para quê? Para se fortalecer espiritualmente, ter conhecimento das Escrituras e ensinar a outros. Louvado seja Deus. Isso agrada muito a Deus. Então vamos lá. Vamos entender um pouco da arca. Havia o tabernáculo, o povo estava no deserto. Você se lembra, né? Quando Moisés tirou o povo do Egito para levar para a terra prometida. E tinha vários utensílios no tabernáculo, todos sagrados. E a arca era algo intocável. Só quem podia tocar na arca era o sumo sacerdote, porque representava a presença de Deus.
Então era algo que tinha que ter muito cuidado mesmo, muita reverência. Ficava no Santo dos Santos, o lugar mais sagrado da tenda. Glórias a Jesus. E como era essa arca? Era como se fosse um baú feito de madeira de acácia e coberto todo de ouro, com a tampa também de ouro, sobre a qual estavam esculpidos 2 querubins. Quais as dimensões dessa arca? 1,23 m de comprimento, 74 centímetros de altura, 74 centímetros de largura. Era retangular, claro, né? Nós estamos vendo aí pelas dimensões. Então, o que tinha dentro dessa arca? Para essa arca era uma preciosidade. Glórias a Deus. O que tinha dentro? 3 coisas. Primeiro, as 2 tábuas da lei, né, escritas originalmente por Deus em tábuas de pedra e entregues a Moisés. Nós não lembramos disso lá, né? E a outra coisa, a vara de Arão. Glórias a Deus. O que significa essa vara de Arão? Vamos entender. Teve uma rebelião de Corá com o seu grupo contra Moisés e Arão. Porque eles, né, capitaneado por Corá, Datã e Abirão, esse grupo todo não aceitava a autoridade de Moisés e Arão sobre eles. Eles diziam que todo mundo sabia tudo e que por que eles eram melhores. Você está entendendo? Sempre existe isso. Isso se chama rebelião. É igual a pecado de feitiçaria diante dos olhos de Deus. O que foi que ocorreu? Houve Aí Moisés pegou, foi buscar Deus, claro, e Deus disse a Moisés: Moisés, pegue, né, das 12 tribos de Israel, você vai pegar 12 representantes, um de cada tribo, e vai trazê-los, né, com uma vara na mão e colocar diante da tenda do testemunho, essa vara. A de Arão, nós sabemos que Arão é da tribo de Levi. Em cada vara ia ter o nome da pessoa, do representante. A vara que florescer, esta é a tribo que vai ter autoridade sacerdotal. Louvado seja Deus. O que foi que ocorreu? Ficaram esperando. Quando Moisés observou, todas as 11 varas estavam como foram trazidas, e a de Arão floresceu, deu flores, produziu flores e deu ainda amêndoas. Deus sinalizando que o sacerdócio estava sobre Arão. E depois a destruição foi muita, foi destruição de muitos deles. Deus abriu a terra e eles entraram. Sempre Deus faz algo novo para mostrar o poder dele. Porque Deus, ele abomina a rebelião. De todas as formas. Seja a coisa mínima e seja a coisa mais grave. Porque, na verdade, é um espírito maligno que a pessoa briga nela. Porque ele encontra na pessoa uma identificação. Porque a pessoa já tem aquela raiz ali dentro. Pois é, vamos voltar para a arca. Porque se a gente está nesse assunto aí. E a terceira coisa que estava na arca era o maná.
O que é o maná? Você sabe. O povo saiu do Egito durante a estada no deserto, durante todo aquele tempo. Deus mandou milagrosamente o maná. Então, na arca estava um vaso de ouro com o maná. Então, você já sabe quais os itens que estavam dentro da arca. As 2 tábuas da lei, a vara de Arão que floresceu e o maná, e o vaso de ouro com maná. Pois é. Só podia, ninguém podia tocar nessa arca. A arca, quando fosse se movimentar de um lugar para o outro, tinha que ir nos ombros dos sacerdotes. Somente. Não podia ninguém tocar. Pois é. O povo de Deus sempre teve uma tendência forte de pecar, de cometer males terríveis, de desobedecer a Deus. Isto é algo que nós vemos hoje, isso está muito claro. Muitas pessoas, elas não escondem mais. Elas botam mesmo para fora tudo. Elas não estão se preocupando em temer a Deus. Muita gente, talvez a maioria, viu, que está dentro das igrejas ou que se dizem cristãs. Pois é. Durante o sacerdócio de Samuel, foi o que aconteceu. O povo estava em pecado e a arca da aliança, a arca do concerto, a arca do testemunho, quando o povo de Deus, o povo de Israel lutou contra os filisteus, como eles estavam em pecado, os filisteus ficaram de posse da arca. O que foi que aconteceu? Imagine os inimigos guardando a presença de Deus, o símbolo da presença de Deus. Você já parou para pensar o que ocorre? Mas, chegando lá, os filisteus começaram a ter doenças graves. Muitos começaram a morrer. E muitos eram feridos de hemorroidas graves. Então, eles se reuniram e disseram, olha, temos que mandar a arca embora daqui, porque senão o povo todo vai morrer. Mais ou menos isso, viu? Mas foi a síntese esta. O que foi que aconteceu? A arca foi para Bet-Semes, houve ferimento também de vidas lá. E o que foi que aconteceu? A arca foi para a casa de Abinadab, em Kiriat Jearim, que está dizendo aqui, ó. Aqui tem escrito Balá. Desculpe, que está em Geba. Depois nós vamos ler, mas é a mesma coisa de que Kiriat Jearim. Pois é. Então, Davi, você está entendendo o que aconteceu? Porque foi escrita essa palavra aqui, segundo Samuel, capítulo 6. Então, no capítulo 5, conforme eu falei logo no começo, Davi e o seu exército venceram os filisteus. E no capítulo 6, Davi decide, um dos primeiros atos dele como rei, trazer a arca para Jerusalém. Meu Deus, você sabe o que isso significa para Deus? É colocar Deus em primeiro lugar. Porque entenda, hoje nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Mas naquele tempo eles não tinham. Era tão diferente. Incrível que hoje todos deveriam dar um valor profundo a Deus, porque Ele habita dentro de nós. E hoje, o Espírito Santo é santo, olha o nome dele, Santo, Santíssimo. E muitos
usam o nome dele em vão. Muitos dizem que até tem ele e cometendo torpezas. Que Jesus guarde os inocentes. É isso que eu mais peço a Deus. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Louvado seja Deus para sempre. Então, chegou onde, né, o Espírito Santo quer. Na verdade, eu iria ministrar a partir do versículo 11. Mas eu não vou fazer isso. Eu vou fazer como o Espírito Santo me manda. Se você tiver fome de Deus, você vai ficar até o fim. Vai ficar. Se você tiver desejo de aprender a Bíblia Sagrada. O que o Espírito Santo tem para lhe dizer, para te ensinar. Glórias a Deus. Você se lembra que eu falei que quando a arca estava com os filisteus, causou danos aos filisteus, porque estava no lugar errado, não é isso? Grave isto aí. Porque verdadeiramente, no fim, você vai entender. O Espírito Santo de Deus. Porque desde que eu me converti, a arca é algo, né, de todo o tabernáculo. Eu amo todos os utensílios eternamente. Mas a arca sempre me chamou a atenção muito. Desde que eu me converti, sempre eu gostei de estudar sobre a arca. Chama a minha atenção muito. Mas eu ficava perguntando a Deus, Deus, cadê a arca hoje? Cadê a arca? No final dessa mensagem, você vai saber o que foi que o Espírito Santo me respondeu. Louvado seja Deus para todo sempre, eternamente. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor, Jesus Cristo de Nazaré. Então, vamos ler aqui. Deixa eu pegar aqui. Vamos ler aqui. Se você puder abrir sua Bíblia e acompanhar, vai ser ótimo. Mas se você não puder, estiver na rua, em algum lugar que não possa abrir a Bíblia, eu estou lendo exatamente como está escrito, porque eu também sou bereana, viu? Glórias a Deus. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalá de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. Glorificado seja Deus, para todo sempre. Então, louvado seja Deus, glórias a Deus. E puseram a arca de Deus em um carro novo. Existia todo um cerimonial para levar a arca. Existia. E Deus, ele é exigente. Imagine, uma empresa, um chefe, não é exigente? Claro. Qualquer pessoa que contrata um funcionário ou que tem alguém que trabalha para ele, quer o quê? Quer o melhor. Ele, na verdade, ele exige o melhor. E ele tem direito de exigir. Claro. Ele é o patrão. Imagine, as pessoas se sujeitam aos homens, mas não se sujeitam a Deus. Incrível. Então tem que ser como Deus mandou. É verdade. Se não for, vai dar problema. E puseram a arca de Deus em um carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que está em Geba. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Você está entendendo? Já estava tudo errado. Já estava tudo errado aí. Parece que tantos anos que a arca ficou na casa deles e eles não aprenderam sobre a arca,
sobre as determinações do nosso Deus. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor. Versículo 5. Com toda sorte de instrumentos de madeira de faia, com harpas, e com saltérios, e com tamborins, e com pandeiros, e com símbolos. Muita alegria, não foi isso? Mas durou pouco, porque a arca estava sendo conduzida de modo errado. Olha só o que aconteceu. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. A arca tinha que ser conduzida sobre os ombros dos sacerdotes, não sobre carro. Chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois a deixavam pender. Está entendendo? Você se lembra que eu falei há poucos minutos que quem tocasse na arca de Deus morria. Não foi isto? Aqui. A arca estava colocada em um carro novo, ao invés de estar colocada no lugar correto, que Deus determinou. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, negligência, erro, e morreu ali junto à arca de Deus. Está entendendo? Ah, mas por que Deus fez isso? Eu só sei de uma coisa. Tudo que Deus fez e faz é absolutamente certo. Em Deus não há erro, não há falha, não há dúvidas. Glórias a Deus. Eu já fico feliz, sabe por quê? Porque no final dessa mensagem você vai ter aprendido alguma coisa. Isso aí me alegra profundamente, mesmo. Porque eu fico muito feliz quando eu vejo alguém se fortalecer espiritualmente. Muito. Porque eu sei que aquela pessoa ali vai ficar firme na presença de Deus, inabalável. E Davi se contristou. Foi um baque ali, imagine, tanta festa, porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. Então, no Velho Testamento, no livro de Êxodo e Números, diz claramente que ninguém pode tocar na arca. Pois é. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Então, tinha que dar uma parada ali naquilo ali para quando fosse realmente buscar a arca novamente, ser de forma correta. Porque os sacerdotes sabiam disto. Mas, às vezes as pessoas pensam, não tem nada não, Deus vai entender, Deus é bom, Deus vai entender que eu também sou imperfeito. Poxa, Deus, nós não podemos usar esse verbo com Deus. Deus vai entender a gente cometendo falhas e negligências e ainda dizendo que Deus vai entender. De forma alguma. Deus entende muitas vezes as nossas limitações e fraquezas, mas não a nossa desobediência. Por favor. E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Já pensou? A arca de Deus está na casa de alguém, o símbolo máximo da presença de Deus. Meu Deus. Versículo 11. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Claro que sim.
estava na casa de um levita do Senhor. Estava no lugar certo. Sempre que a arca estiver em algum lugar, tá entendendo? De quem serve a Deus, vai causar muitas bênçãos. Vai ser vitória. Glórias a Deus. Versículo 12. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. Glória a Deus. Agora estava tudo feito corretamente. Está entendendo? Deus, Ele quer que nós façamos o melhor para Ele. Se você não pode, não tem tempo, não faça o pior para Deus. Nunca. Seja qualquer coisa que você for fazer, tem que lhe custar alguma coisa. Se lembra que foi que Davi disse? A Aruna, quando ofereceu aquelas terras a Davi, depois do censo, Aruna deu a Davi as terras. Davi disse: não, eu não vou dar nada ao Senhor. Eu não vou dar ao Senhor algo que não me custe nada. Porque tudo que damos a Deus, que não custa nada a nós, não vale nada para Deus. Tem que ser o melhor sempre. Se não for melhor, Deus não vai receber. Glórias a Deus. E sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava a ele bois e carneiros cevados. E eles iam oferecendo ofertas a Deus. Ofertas de sacrifício, de amor, de louvor ao Senhor. Glórias a Deus para todo sempre. E Davi saltava com todas as suas forças. Oh, meu Deus! Jesus Cristo, que coisa linda! Diante do Senhor. E estava Davi cingido de um éfode de linho. Vamos entender aqui. Primeiro, quando diz que Davi saltava, no hebraico, quer dizer rodopiava. Glória a Deus! Imagine o rei de todo Israel bailando diante do Senhor. Meu Deus! Ele estava feliz, porque a presença de Deus estava voltando para Jerusalém. Não há bênção sem a presença de Deus. Não existe. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? O que adianta construir tantos, quantas coisas, quantos prédios imponentes, quantos bens, quantas fazendas, tanta coisa, meu Deus. Para quê? Sem a presença de Deus, meu Deus, nada disso tem valor realmente, porque tudo isso vai ficar aí. Ninguém leva para a eternidade nada, 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 nada. Só leva a presença de Deus se a tiver. Por isso que salte de alegria quando você souber que uma pessoa é salva. Seja ela de que classe social. Seja ela até uma pessoa que não saiba ler nem escrever. Mas essa pessoa é digna de honra, porque ela ama a Deus sobre todas as coisas. Ele estava com éfode de linho, porque éfode era uma roupa que os sacerdotes que usavam. Os sumos sacerdotes e depois generalizou para os sacerdotes. E Davi ali estava como sacerdote do Senhor. Mas ele podia vestir as roupas reais. As túnicas, aquelas roupas, imagine, de um rei. Mas ele quis honrar a Deus. Glórias a Deus por isso, meu Deus.
Louvado seja o nome de Jesus. Assim, subindo, levavam Davi e todo Israel à arca do Senhor, com júbilo e ao som das trombetas, sabendo tudo que nós fizermos para Deus tem que ser assim, com o coração muito alegre e feliz, mesmo que estejamos passando lutas, mesmo que as lágrimas sempre estejam escorrendo dos nossos olhos. Tudo que fizermos para Deus tem que ser o melhor. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela. E vendo o rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Porque Mical, você sabe que era filha de Saul. E era mulher de Davi. Mas Mical tinha o mesmo espírito do pai, a mesma coisa. Não tinha vínculo com Deus. Desprezava as coisas sagradas. Ela estava ali, ela diz que ela desprezou ele no coração. Sabe por quê? Você vai entender daqui a pouco. Porque tanto desprezo dela em relação a Davi naquele momento ali. Introduzindo a arca do Senhor, a puseram no seu lugar, na tenda que Davi lhe armara, e ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Ou seja, Davi colocou no seu lugar santo, no santo lugar, no santo dos santos. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. Oh, glória a Deus! Abençoou aquele povo recebendo a bênção de Davi, a bênção, digamos, de Paulo de Tarso, de Pedro, meu Deus, de Gideão, de Isaac, desses homens, meu Deus do céu. Glórias a Deus. Que Deus levante homens assim hoje, mulheres. Está bem difícil encontrar. Bem difícil. Mas encontramos ainda. Glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Olhe bem o que Davi fez. Depois que chegou com a arca, aguardou no lugar certo e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, desde os homens até as mulheres, a cada um bolo de pão e um pedaço de carne e um frasco de vinho. Então foi-se todo o povo, cada um para a sua casa. Louvado seja Deus. Então Davi não despediu as pessoas, digamos assim, com a barriga vazia. Se lembra de Jesus? Quando ele multiplicou os pães e peixes, os discípulos dele queriam o quê? Manda o pessoal embora. Ele disse, não vou despedir ninguém assim com fome. Assim temos que fazer também. Louvado seja Deus. Não adianta a gente amar só de palavras. Não adianta. É um amor frio, é um sentimento que não é o amor de Deus, amor ágape. É egoísta, quando pensamos só em nós. E Davi estava aqui com pessoas muito humildes, muito simples. Glórias a Deus. E voltando Davi para abençoar a sua casa, tá vendo? Primeiro, você está entendendo o que aconteceu aqui? Davi cuidou das coisas espirituais. É um grande exemplo isso aqui. Só que hoje as pessoas pregam muitas igrejas dirigidas por homens de Deus. Na verdade, quem manda na igreja, nos bastidores, é a mulher. É a mulher que determina tudo que vai ser feito na igreja. Isso é erradíssimo. Numa igreja só tem um pastor. Deus vai pedir conta a um pastor, não é a 2 nem 3. Em cada arraial.
Então, quem tem, por exemplo, se a pastora dirigir uma igreja, Deus vai pedir contas a ela, não é ao marido dela. A mesma coisa o homem. Então, a prioridade sempre tem que ser o reino de Deus. O problema é que as pessoas não conseguem entender isso. E botam tudo no balaio, o reino de Deus com o reino da terra. Não pode. Primeiramente é Deus. Primeiramente é tudo que concerne a Deus. Depois, o que concerne a nós. A nossa vida secular aqui na terra e pessoal. Depois, primeiro é Deus. E voltando Davi para abençoar sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: aquela mulher, Davi teve que se deparar com o amargo desprezo dela. Aquela mulher, ela não queria ser participante das coisas espirituais. Ela estava ali só como espectadora. Uma crítica ferrenha. Uma crítica destrutiva. É que ela fazia. Não uma coisa boa, não uma coisa para realmente alegrar o coração de Deus. É para derrotar aqueles que servem a Deus. Existem muitas pessoas iguais a Mical, muitas pessoas. Elas não querem fazer nada para Deus, nada. Elas não têm um pingo de amor a Deus, mas elas querem impedir quem faz. E Deus tem punição, porque são poucos aqui na terra que fazem a obra de Deus, que amam a Ele sobre tudo e sobre todos. E por causa desses poucos aí, Deus faz coisas terríveis. Não tenho culpado por inocentes. Foi o que Jesus falou, não toquei nos meus ungidos. Os ungidos verdadeiros, porque muitos são falsificados. Muitos. Mas eu louvo a Deus que há os verdadeiros. Glórias a Jesus. Que o Espírito Santo guarde eles, que eles cada dia sejam mais cheios da presença de Deus. Olha o que aquela mulher disse, ela estava furiosa. Quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos. Como sem vergonha se descobre qualquer dos vadios. Porque Davi estava ali, primeiro, sabe que ela está virada assim? Porque Davi, ele estava com a roupa sacerdotal. E também porque ele estava com as pessoas humildes, simples. Aqui que ela dizendo, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem vergonha se descobre qualquer dos vadios. Ela estava sendo sarcástica com ele demais, meu Deus, meu Jesus Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ela ali, porque essa palavra vadios aqui no hebraico, ele quer dizer sem valor ou dignidade. Ela não aceitou Davi misturado com o povo. Sabe essas pessoas soberbas? Muitos lugares que se dizem cristãos tem pessoas assim, que assumem até ministérios, assumem funções ministeriais, são terríveis, se acham melhores do que as outras. Às vezes porque tem alguma coisa a mais, humilha, pisa aqueles que não têm. Meu Deus, o preço vai ser tão alto para pagar que muitas vezes a pessoa não aguenta pagar. Vai perecer. Porque Deus, ele não olha a aparência. Deus não julga ninguém, né, pelo que a pessoa tem, nem pelo que a pessoa aparenta. Deus julga pelo coração, pelo que a pessoa é verdadeiramente no seu interior. Para que petulância, arrogância, soberba, altivez? Para que orgulho? Para quê?
Para quê? Louvado seja para sempre o nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Disse, porém, Davi a Mical, olha só, faltam só 3 versículos. Perante o Senhor, que me escolheu a mim antes do que a teu pai, e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor me tenho alegrado. Glória a Deus. Deus escolheu, como sempre, Deus faz as escolhas perfeitas. Um verdadeiro adorador dele, que colocava Deus acima de tudo e todos. Glórias a Deus, meu Pai. Louvado seja Deus. Aquelas servas de Davi davam mais respeito a ele do que aquela Mical. Meu Deus. O que Mical negava a Davi, aquelas pessoas ali lhe davam. Tremendo isso. A gente nunca na vida pode humilhar ninguém por causa da condição social ou quaisquer outras condições. Nunca. Temos que olhar o perfil de Jesus. Olhar o perfil dos homens e mulheres de Deus genuínos. O perfil de Jesus, qual o perfil de Jesus? De servo. Jesus, quando veio aqui à terra, ele veio para servir. Você não vê em nenhum momento Jesus com superioridade sobre ninguém. Jamais. Ele como um homem, meu Deus. Ele era Deus e homem aqui na terra. Hoje ele voltou ao céu e hoje ele é somente Deus. Mas ele veio aqui como um homem, como Deus. Mas ele nunca fez acepção de pessoas, nunca. Que coisa tremenda, que exemplo que muitos hoje não querem seguir, porque se acham que são alguma coisa. A morte vem, leva tudo. A doença vem. A pessoa não tem nem alegria de desfrutar daquilo tudo que a pessoa tem. A pessoa daria toda a sua riqueza pela sua saúde. Perante o Senhor me tenho alegrado. Glórias a Jesus Cristo de Nazaré. Perante Ele é a nossa alegria, a nossa força. E para terminar, e ainda mais do que isso, ainda mais do que isto, me envilecerei e me humilharei aos meus olhos. E das servas de quem falaste, delas serei honrado. Tá vendo? Ele receberia a honra das servas, mas não da mulher dele. Porque ela não era espiritual. Por isso o perigo gravíssimo, né, de uma pessoa, né, sendo cristã, se aliançar com outra, né, pelo vínculo matrimonial que não seja espiritual. Vai ser um acabamento. Só vem sofrimento. Por isso que é bom a pessoa esperar. Se você não assistiu, assista uma pregação que o Senhor me deu para ministrar. O tempo de Deus é perfeito. O Espírito Santo me usou ali profundamente. É uma calamidade quando alguém se junta a outra. Meu Deus, a pessoa sendo espiritual se juntando com outra que é carnal, vai ser um problema. Muitos estão olhando a aparência, a beleza, aquilo ali é uma carcaça. A aparência engana muito. Vá até o fim fazendo prova com Deus, se é de Deus. Não dê um passo em falso, que você vai sofrer muito, vai querer sair da situação e não vai conseguir. Porque o que vem de Deus
não acrescenta dores, não é isso? Mas o que não vem são dores terríveis. A pessoa quer se sair e não consegue. E para encerrar, Mical pagou caro pela atitude. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. A maior reprovação para uma mulher oriental era a esterilidade. Você notou uma coisa? Os filhos de Saul foram mortos e a filha de Saul estéril. Imagine, meu Deus do céu, quanta calamidade, quanto rastro mal aquele homem deixou. E para encerrar, eu disse que onde a arca está, não é isso? A arca estava junto com os filisteus ali, de posse dos filisteus, e causou mortes e doenças graves. Não foi isso? E eu disse o quê? Você lembra que eu disse? Eu disse no final, vou lhe dizer. Onde a arca estiver, a arca de Deus vai abençoar. Se a arca de Deus estiver em sua casa e você for uma bênção de Deus, servir a Deus, a arca vai te abençoar muito. Você vai ser um anjo vestido de homem, hospedando uma arca de Deus. E cadê a arca hoje? Você se lembra, só um parêntese, você lembra de Jonas, quando estava lá naquele navio? O mal que ele causou? Estava em lugar errado. Ali não era o lugar dele. Pois é. E cadê a arca hoje? Houve a destruição do templo, você sabe. E cadê a arca hoje? Você serve a Deus? Ama Jesus eternamente? Tem o Espírito Santo habitando dentro de você? Você é a arca de Deus. Sabia disso? O Espírito Santo disse isso a mim há muitos e muitos anos atrás. Porque eu amo muito a arca. Ela me chama a atenção muito mesmo. Então eu queria saber. E um dia o Espírito Santo me disse no dia que ele quis dizer. Porque Deus, ele responde quando ele quer. Não é quando a gente está ansioso para saber. Então, a arca somos nós. Carregamos dentro de nós, dentro, a presença de Deus. A palavra de Deus está dentro de nós, dentro eternamente. Por isso que nós não podemos estar em todos os lugares. A arca de Deus é sagrada. É o símbolo da presença de Deus. Jesus disse o quê? Nós somos embaixadores de Deus, representantes de Deus nessa terra. Somos arcas, somos a arca de Deus. Glórias a Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Essa é a mensagem que o Espírito Santo me deu para ministrar. Que Ele te fortaleça muito. Glórias a Deus. Que Ele te ilumine, te guarde, te proteja. Que Ele te ajude em todas as suas causas. Que você busque a eles. Seja como Davi. Vamos ser assim, parecidos, né? Porque sermos iguais está difícil, mas vamos ser parecidos com Ele. Vamos. Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré.